Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do Grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito. Muito bom dia, segunda-feira. Quero desejar a todos um dia abençoado, um dia pleno, um dia feliz, cheios da presença do Senhor. Amém, queridos? Amados, eu estava aqui na minha devocional de manhã, cedo que eu faço todos os dias, lendo o livro de Gênesis. E no capítulo 29, nós vemos uma história interessante, que é a história de Jacó, E parte dessa história, uma frase, que eu estava lendo aqui, saltou assim aos meus olhos e fez que a minha mente voasse, por força de expressão, claro, a um nível de discernimento, que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, Olha, o versículo diz, fala a respeito de uma pergunta, de Labão a Jacó. Labão era o tio de Jacó e foi mais ou menos assim: olha, você vai trabalhar para mim, você vai trabalhar de graça ou vai querer receber salário? Se sim, quanto você quer ganhar? É mais ou menos isso, Está lá no livro de Gênesis 27. Labão era parente de Jacó, mas mesmo sendo parente, ele não queria que Jacó trabalhasse de graça para ele. Para a gente entender essa história, é preciso conhecer, claro, o contexto. Jacó tinha fugido da sua casa, da casa de sua mãe e de seu pai, por medo de vingança de Esaú, seu irmão. Nós sabemos a história. Houve um engano ali da parte de Jacó, que assumiu a primogenitura no lugar de Esaú, enfim, é uma outra história. Está lá em Gênesis 27. Então, na verdade, ele estava colhendo as consequências dos seus erros e agora seguia para uma terra distante, de parentes em Harã, e de imediato, seguindo esse pensamento, fazendo assim um paralelo a essa pergunta, eu posso dizer que, de modo semelhante, muitos hoje estão fugindo da presença de Deus, buscando longe do relacionamento com Ele. Primeiro, uma paz inalcançável, uma espécie de paliativo. Depois, uma espécie de cobertura de segurança contra as consequências de erros cometidos, às vezes enganando, sendo enganados, longe da comunhão verdadeira que deveria ter com Deus. Mas Deus, em sua graça, abre portas para o retorno sempre, Eu entendi que a ida de Jacó a Harã, para a casa de seu tio, representa o início de um processo de restauração, Confirma aquilo que está em Romanos 8, que diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, segundo os seus propósitos, Então, com certeza, quando nós vivemos sem comunhão, sem oração, sem temor, sem direção, nós entramos assim numa rota de colisão interior, de colisão com o nosso próprio pensamento, sentimento, E entramos numa esfera maldita, como eu preguei no domingo, e passamos a viver um ambiente hostil e agressivo em todos os níveis, irmãos, começando principalmente pelo ambiente familiar, que é o que deveria trazer aquele acolhimento, descanso, Mas eu creio que Deus sempre deseja reverter essa situação na vida das pessoas. Mas voltando ao texto lá de Gênesis, nós vamos ver ali que depois de um mês trabalhando para o seu tio Labão, ele pergunta para Jacó: você vai me servir de graça? Diga qual é o seu salário, Essa pergunta me lançou a outra, que eu faço aqui. Essa é uma pergunta também que ecoa nos nossos corações hoje.
Por que estamos servindo a Deus? Por que queremos servir a Deus? Por que queremos trabalhar para Deus? O que que nós buscamos em troca? Né? Qual é o salário que a gente quer? Né? Porque as intenções do coração são muito importantes para Deus. Deus nunca olha para a oferta em si, mas para o coração, né? Para as intenções dele. Né? A motivação do servo é o que importa para o Senhor. A vida cristã, ela não pode ser movida ou vivida por ambição, por ego, por vaidade, por coisas que são fúteis, né? Mas por amor, né? Sentimento verdadeiro. E a resposta de Jacó para mim também traz uma reflexão importante. A resposta dele foi clara: servirei 7 anos por Raquel. Olha, a Bíblia é maravilhosa. As figuras que existem na Bíblia dão margem assim para nossa mente voar, né? Em pensamentos, em deduções. Para mim, Raquel era uma figura importante. Ela era uma das filhas de Labão e Jacó. Ele não pediu riquezas, terras, status, porque ele conheceu Raquel e passou a amá-la, né? Então, além daquela fuga inicial que ele tinha, né, que ele fez do seu ambiente na casa dos pais, né, esse sentimento agora era a motivação do seu trabalho e da sua vida. Aí eu faço outro comentário, né, a respeito disso. Raquel, ela representa o que? A obra do Senhor, bela, desejável aos olhos espirituais. Jacó representa o cristão fiel que serve, não por obrigação, mas por amor, como diz Paulo lá em 1 Coríntios 15. Então, quando a gente olha Gênesis 29, vamos ver ali, assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram os seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Né? Irmãos, quando se serve com amor, o tempo passa com alegria, a fadiga é vencida pelo propósito, né? Mas, claro, há sempre o outro extremo. Havia outra filha de Labão que se chamava Leia. E aqui eu vou fazer mais um paralelo, sem, claro, né, sentenciar, ofender as mulheres que porventura tenham o mesmo nome. Não tem nada relacionado a isso, né? Muito pelo contrário. Leia, nessa minha reflexão, é a figura das tarefas menos desejadas no trabalho cristão, né? No desempenho da obra de Deus. Perdoem, queridos, mas é o que veio à minha mente. Essa figura de Leia mostra um enfado, a recusa em servir nos bastidores, longe das câmeras, do microfone, né? Sem que ninguém veja. Representa a recusa em cuidar, né? De coisas necessárias na casa de Deus, em ajudar em pequenos cultos ou visitas, em negligenciar o zelo com a limpeza, né? Com a estrutura e ordem na casa de Deus. Olha, desculpem, mas é um sentido bem real em nossas igrejas nos dias de hoje, é uma realidade. Já Raquel não, já Raquel era amada de Jacó, representa a agradabilidade em servir, em ser útil na obra do Senhor. Ela representa aquelas coisas como o serviço, a disponibilidade, a liberalidade, o culto, o louvor, a adoração, a liderança, né? Você pode pensar que isso seja muito leviano da minha parte, mas não é. Quando nós olhamos para a história de Jacó, Raquel e Leia, nós vamos ver que na igreja também é assim. Primeiro vem Leia, né? Com mais assim como um tempo inicial. Depois vem Raquel, ou seja, o servo de Deus, ele amadurece, ele aprende com a humildade, a obediência, o serviço simples. A Bíblia diz, né? E que quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito, está lá em Lucas 16. Em outras palavras, amados, a fidelidade em pequenas coisas é um reflexo da fidelidade em grandes coisas, né? Da mesma forma, o trabalho simples e aplicado em pequenas coisas aponta para um nível maior de confiança e maturidade, né, em grandes coisas. Lucas 16 é uma boa referência, né? Saiba que
Deus, ele sondará e provará os nossos corações antes de confiar a nós maiores responsabilidades. O Salmo 75 diz que ele é o juiz e ele abate e exalta quem ele observa, quem ele vê, quem ele sonda, né? Em outras palavras, a exaltação, o sucesso, a promoção, a vitória, não vem de fontes humanas, né? Ou de qualquer lugar da terra, mas sim de Deus, que tem o poder de julgar e decidir quem será exaltado e quem será humilhado. Amém? Declara-me qual será o teu salário. Hoje o Senhor também faz essa pergunta: por que você está me servindo? O que você quer de mim? Né? A resposta correta é: Senhor, eu te sirvo por amor, tu és a minha herança. Como diz o salmista no Salmo 16, o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Olha, sirva com alegria, né, como Jacó, pois tenha certeza disso, o tempo leve será a colheita eterna. Amém, queridos? Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. Compartilhe essa reflexão com alguém, né? Inscreva-se nesse canal, toque no sininho, dá o seu like, isso é muito importante. Até a próxima, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo.